Vamos iniciar aqui. Pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Beauty Fair ao vivo. Nosso encontro de hoje, a gente vai ter um pouco de informações das entidades, como é que elas estão se articulando para proteger os salões durante e pós-crise. Os nossos convidados vão esclarecer bastante dúvidas, então fiquem à vontade para interagir. E eu passo a palavra ao César. César, vamos lá? Bom, boa noite, né? Já são mais de 6 horas. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Um agradecimento especial aí aos palestrantes, aos participantes aqui que vão falar um pouquinho com a gente, né? Bigonha, em nome do Sim de Beleza, muito obrigado. Doutor Aquiles, eterno defensor aí da causa dos cabeleireiros, dos profissionais, doutor Cerveira, o Zé Augusto, pela Associação Brasileira de Salões de Beleza, um super obrigado. E é um agradecimento especial a você, porque a iniciativa desse encontro aqui partiu aí da ABSB, e acho que é importante dizer que, apesar da iniciativa, acho que estamos todos juntos, né, nesse momento, de forma colaborativa, com discussões, ainda que com opiniões distintas, mas sempre de forma construtiva, sem olhar para si mesmo e olhando para o todo, né? Andresa, agradecer ao carinho de sempre do Sebrae, já parabenizando aí pelo trabalho aí de condução junto aos órgãos públicos, junto ao governo, numa série de atividades, nosso agradecimento de sempre. E ao meu amigo Márcio, que é um eterno batalhador aí do setor, que sempre está trazendo novidades e brigas no bom sentido para que a gente possa melhorar o ambiente de negócio do salão de beleza. Então, muito obrigado a todos e que a gente possa fazer aí uma live que possa contribuir verdadeiramente aí com esse momento tão duro, né, que o nosso mercado, o salão de beleza, os profissionais estão vivendo, né? Para dar início, eu vou fazer uma pergunta aqui para todos, né? E é claro que os advogados, doutor Aquiles e doutor Cerveira, se sentirem confortáveis aí, podem comentar de outros assuntos, mas, obviamente, dedicar a maior parte do tempo aí às especialidades, né? E a pergunta é, possivelmente não, com toda certeza a gente passa por um momento nunca antes vivido, né? Pelo setor, pelo país, pelo mundo, né? E nesse momento as associações, os sindicatos e todo mundo que de alguma forma consegue agregar o setor e contribuir para que ele possa melhorar, precisa estar junto, né? Precisa estar unido em prol de defender de fato o mercado, de defender de fato o setor. Então, queria abrir os trabalhos aí com o Zé Augusto, falando um pouco de qual que é a visão da BSB em relação a isso, o que tem sido feito, né? E como é que vocês enxergam essa retomada, os cuidados que devem ser colocados na mesa e quais são os próximos passos aí de tudo isso que está acontecendo e de toda a batalha aí que não só o Zé Augusto, mas o Bigonha, o Márcio, tem travado para poder reabrir os salões da melhor forma possível, sem em nenhum momento esquecer aí dos cuidados com a saúde, né? Então, Zé Augusto, se puder iniciar aí o trabalho, eu mais uma vez agradeço aí pela iniciativa e pela presença. Você está... Voltou, tá aqui. Obrigado, César, obrigado, Karina, obrigado, Beauty Fair, por ter proporcionado esse encontro. E eu acho, começando a responder a sua pergunta, eu acho que o setor está muito unido, viu, César? Eu vejo as iniciativas das lideranças do setor da beleza trabalhando de forma efetiva como nunca eu vi dentro desse mercado, né? Eu vejo a união de laboral, patronal, eu vejo a união das feiras, Hair Brasil, Beauty Fair, todos nos ajudando de forma realmente efetiva e não simplesmente de discurso de corredor. Existem auxílios efetivos, o jurídico, o doutor Aquiles aqui trabalhando também brilhantemente, o Márcio também na parte jurídica também trabalhando brilhantemente nisso,
o Sebrae Nacional à frente de um gabinete de crise, onde a gente discute insistentemente briga. As brigas, eu vou dizer para vocês que são assim, são brigas no sentido de visões diferentes, mas todas em prol da categoria, né? Pela Sebrae Nacional, com a Andresa Torres à frente disso, o Bigonha também ali correndo para tudo quanto é lado, tentando defender. E aí eu quero deixar meu parabéns aí pela iniciativa do Márcio e do Bigonha de fazer um documento para colocar na porta de um salão de beleza para defender a abertura. Parabéns pela coragem, né, de fazer esse trabalho em prol daqueles que já está funcionando, que já tem condição de funcionar, ou que está na clandestinidade, mas queria trabalhar de forma correta. Eles tiveram a iniciativa de colocar e peitar isso, parabéns a eles. Dr. Aquiles também fazendo uma série de ações, enfim. E temos aqui no time, agora trouxemos o Dr. Cerveira, o Cerveira Filho, né, o Daniel, que vai nos ajudar aí nessa questão dos contratos de locações, né? Tem chegado muita demanda aqui de donos de salão que não sabem o que fazer para negociar com os seus donos do imóveis, do shopping center, como tratar, como ter a melhor tratativa, se pode se avançar com algumas questões, o que tem de direito, o que não. Então, dando os agradecimentos a esse time maravilhoso que está fazendo parte dessa mesa aqui, eu gostaria de começar a falar sobre iniciativas concretas que a Associação Brasileira de Salões de Beleza fez desde o primeiro dia da quarentena, né? A gente sentiu logo que do fechamento dos salões de beleza que a coisa seria prolongada, que o nosso setor seria atingido, e logo do início já fizemos ofícios aí a várias prefeituras, né, solicitando uma compreensão no primeiro momento sobre a questão de impostos, prorrogações de impostos. Até então a gente não pleiteava a questão da abertura, a gente pleiteava sim, era condições favoráveis para viver dentro de uma quarentena, né? Nós estávamos pensando ainda na retomada, então foram feitos vários ofícios, tanto às prefeituras, né, quanto aos governos do estado. Já na época entramos com uma ação, a doutora Aquiles pode falar melhor com relação a isso, entramos com uma ação junto à União, solicitando o fato príncipe. Na época se falou muito sobre essa questão do fato príncipe, onde que a União ou os estados, os municípios seriam responsáveis pelos custos e das obrigações do fechamento, né, do fechamento dos seus negócios. O Aquiles pode falar um pouco mais sobre isso. Depois desse momento aí inicial dos ofícios, a gente efetivamente acabou entrando com ações, né? Houve ações porque se passou um tempo da quarentena e como a gente não tinha uma noção de quando poderíamos abrir as unidades, era muito nebuloso, então começou-se um trabalho de ações efetivamente, de ações declaratórias para poder fazer a abertura do salão de beleza, né? Então foram várias ações que o nosso jurídico aí, doutor Aquiles à frente também, com o Márcio, fizeram para essa abertura efetiva. Tivemos aí, junto com o Sebrae Nacional, que faz parte que a gente tem o privilégio de fazer parte do grupo de crise, estudando, inclusive, junto com o governo federal, discussões de como seria feito o pagamento ao auxílio dos profissionais da beleza. Então, a gente participou dessas negociações de como a melhor forma de se chegar ao dinheiro junto aos profissionais. Isso também era uma dificuldade. O governo, de alguma forma, queria ajudar, não sabia como nem quanto e de que forma chegar efetivamente. A gente pôde participar, dar as opiniões sobre esse quesito. Tivemos aí uma série de discussões com relação ao protocolo, né, de segurança também, pelas entidades todas aqui presentes participaram, junto com médicos. Criou-se um maravilhoso protocolo de segurança para que as pessoas e os salões que estivessem já em funcionamento, tem uma parte de salões em funcionamento, já pudessem usufruir desse material, né? O Sebrae encabeçou brilhantemente isso, esse material, a contribuição foi rica, e o material está pronto para ser usado. Hoje, mais recentemente, nós fizemos aí também um manifesto, a gente voltou a carga com os manifestos junto às agências de água, luz, de saúde,
para que eles, e o SEBRAE também, mais uma vez, nos ajudou nesse manifesto, junto a essas agências, para que flexibilizem a questão do pagamento, para que não haja corte, para que tenha uma consideração especial, pelo menos para o nosso setor. A gente fala sempre do nosso setor, então existe essa demanda lá. Nós estamos com uma outra demanda importante, e aí também em trabalho já, junto também com as entidades e com o SEBRAE Nacional, que é a questão do aluguel. O aluguel é um item que é quase um item decisivo para ver se você continua ou não com o seu negócio, de que forma, que é um dos itens mais caros dentro aí dos custos fixos que você tem dentro do negócio. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, já fizemos um trabalho, a gente deve apresentar, a Andresa está com essa missão aí, junto com o time dela, e a gente está junto com o time de economistas, fazendo digamos assim, o termo seria um manifesto também, para que seja um material de apoio para que o lojista possa, junto ao seu dono do imóvel, junto ao shopping center, levar um material que tem o peso do SEBRAE Nacional, explicando sobre o problema sério que está acontecendo com o nosso setor, quais são os agravantes, como se dará a retomada. A gente espera que esse documento aí tenha assinatura do SEBRAE Nacional, as entidades vão assinar esse documento. Gostaríamos muito que a OAB também assinasse esse documento, porque evita a judicialização, né? A gente quer diminuir esse impacto da judicialização e, por outro lado, a gente encontrar soluções para que os salões, mais uma vez, voltem a funcionar de uma forma satisfatória. Temos um gabinete de crise também dentro do governo do Estado de São Paulo, que as entidades todas aqui presentes participam disso, o SEBRAE também participa, e esse grupo dentro do Estado de São Paulo é para justamente verificar se nós estamos aptos, e a gente já provou que está apto à retomada, e nós estamos aí agora no momento de ver e cobrar o momento da nossa iniciativa, da nossa retomada dos trabalhos. Como o César falou no início, a nossa preocupação grande é com a saúde. Nós já defendemos recentemente, inclusive nesse grupo de reunião, junto com o Estado de São Paulo, que se tiver que ter o tão temido lockdown, que tivesse já imediatamente, inclusive dentro desse mês de maio, para que a gente não avançasse isso para o mês de junho, que já resolvesse essa questão. Então, isso foi um desejo manifestado, né, na última reunião. Nós temos uma próxima reunião na sexta-feira, junto ao governo do Estado também, para que a gente consiga entender como vai ser o cenário de abertura, se será dia 1º mesmo ou não. Enfim, então, boa parte disso que eu estou comentando com vocês aqui, dessas ações efetivas, os nossos parceiros aqui vão poder falar melhor, né? Puseram a mão na massa, inclusive, né? Está o SEBRAE, está aí os advogados, está aí as associações, está aí os sindicatos, né? Representados, para poder explicar com maiores detalhes. Então, César, essa é a minha fala inicial aí do trabalho que nós estamos fazendo. Legal. Dando sequência, Márcio, você pode falar um pouquinho para a gente aí das ações que o ProBeleza, em conjunto com as outras associações, como é que você está enxergando todo esse cenário ali, como eu falei, né? Como é que o ProBeleza está atuando, como é que ele está se movimentando em relação a tudo isso? Obrigado pelo convite, César, Beautyfair. E complementando a fala do Zé, de fato, nós somos entidades parceiras, né? O ProBeleza, ele se divide em duas, né? Nós temos uma associação, ProBeleza Brasil, que é uma associação da natureza muito próxima da ABSB, jurídica, né? Em que a gente tem uma interlocução diferenciada com o SEBRAE no que diz respeito à construção das cartilhas, ok. E temos o ProBeleza, Sindicato Nacional ProBeleza, que trata dessas questões legais, como substituto processual da categoria, né? Desde o início da crise, o que a gente fez? Utilizamos dos mecanismos, né? Ferramentas legais que a gente tinha em mãos para proteger a categoria, né? Tanto a categoria profissional como os salões de beleza, que foi fazendo aí um aditivo das convenções coletivas. Esse aditivo foi homologado no Tribunal Regional do Trabalho, que previa
antes mesmo da MP 936, a proteção ao emprego, né? Ainda que veio a MP 936, ela veio criando, por exemplo, ela coloca algumas situações que hoje, por exemplo, na realidade de hoje, não consegue ser cumprida. Vou te dar um exemplo claro. Tem empresas que me pediram, mesmo com os contratos suspensos, para fazer um acordo complementar, porque ela não tem condição, por exemplo, de manter os benefícios, cesta básicas, cesta básica, vale alimentação, que, por exemplo, a MP diz que mesmo com a suspensão, esses benefícios não são suspensos, né? E aí você vê que, pelo acordo que a gente tem na categoria aqui de São Paulo, que é homologado, nós previmos uma cláusula lá específica. As empresas em situação de hipossuficiência, em grave periclitância, poderão fazer acordos adicionais. Então, hoje, por exemplo, essa semana, a gente já recebeu vários pedidos disso, né? Falou, e aí, como é que a gente faz com esses benefícios que estão pendentes? Aí, o que o ProBeleza faz? Novos acordos com as empresas, né? Pensando aí nas retomadas, como isso pode ser feito, como isso pode ser compensado. Então, a gente, desde o começo, nós nos preocupamos em proteger o negócio, né? Que às vezes, o que tem mais de bacana no relacionamento do ProBeleza com as outras instituições, que a gente não tem uma ideia classista arcaica, né? Não existe parceria se não tiver o parceiro dos dois lados, né? Mesmo nas relações de emprego que existem na categoria, não existe um negócio em que, se você não contemplar todos os lados, né? Porque senão ferem vários princípios, né? Se o porquê de existir de uma empresa é pagar todo o seu lucro na relação de trabalho, a conta não vai fechar, o negócio não vai funcionar. E, ao mesmo tempo, se uma empresa ela só vai visar toda a parte do lucro, nós vamos ter profissionais insatisfeitos que vão pegar e vão sair, vão prostituir esse mercado. Então, a gente legalmente representa uma parte, né, dessa coletividade de trabalhadores, e a nossa missão sempre, antes de pandemia e durante a pandemia, que é o que acabou nos aproximando mais ainda da categoria, é essa busca de educar o profissional da beleza para entender quais são esses modelos de negócio e de que maneira eu me comporto perante a eles, seja nas situações de crise, seja nas situações quando a coisa está andando bem. Como eu disse, infelizmente, a gente está vivendo essa situação toda, né, que nos aproximou mais ainda da categoria, né? A categoria ela viu aí nas instituições ABSB, ProBeleza, Beleza Patronal, esse canal de comunicação, né? Então, olhando assim o copo meio cheio, vamos dizer assim, as coisas bacanas, né, disso tudo é justamente essa aproximação. As ações, daquilo que você me perguntou, a gente trabalha muito com a associação ProBeleza, com a BSB e com o patronal. Nós apenas estudamos, por exemplo, as questões de conflitos, né? As aberturas de salões de beleza, isso é uma prerrogativa do Beleza Patronal e da BSB. Então, o ProBeleza ele sempre contribui tecnicamente com essas questões, com esses pedidos. No município de São Paulo, e depois o Pigonha vai complementar isso, até porque a gente tem uma liberação, nós estamos falando de Brasil, né? A gente fala muito de São Paulo, mas há um Brasil aí. O que o sindicato tem feito é a orientação das aberturas, né? Principalmente quando se tem dúvidas, né? A pergunta maior que a gente recebe é: posso abrir ou não posso abrir? Você vê que é tão controverso que a gente recebe em grupos, por exemplo, decisões em mandado de segurança, que é um tipo de ação para assegurar direito líquido e certo, que o salão pode abrir, né? E, infelizmente, às vezes a gente precisa lançar de mão de uma ação como essa, como um mandado de segurança, para dizer, eu tenho uma decisão aqui que garante que eu posso abrir.
Então, estas são as ações que a gente vem fazendo. Então, as pessoas que têm demandas individuais, a gente ajuiza essas ações para buscar segurança. Geralmente tem dado muito mais certo. No que diz respeito à orientação geral, a gente sempre fala, gente, olha, o governo federal deu esse decreto, né? A gente tem esse entendimento de enquadramento como serviço de assistência à saúde e você vai abrir ou não abrir, você tem que ter consciência desse direito, né? É óbvio que direito não é ciência exata, mas a gente tenta sempre preservar a vida, preservar o negócio, preservar o profissional da beleza e administrar tudo isso, César, é o que a gente vem fazendo todos esses dias. Não é uma missão fácil, a gente às vezes não consegue agradar todo mundo. O compromisso que a gente tem como instituição é falar a mesma linguagem, né? E mostrar de fato como a gente é unido. Às vezes a gente tem divergências, sim, mas não são nem divergências ideológicas, porque todo mundo pensa muito parecido no que diz respeito a preservar negócio. Às vezes a gente tem divergências de procedimentos, né? Se determinado procedimento adotado pode gerar um efeito desagradável aqui ou ali, as nossas discussões se focam muito nesse sentido, né? Mas é isso, reiterando o que o Zé colocou, a grande conquista desse momento é mostrar para todas as categorias que elas têm aí entidades que trabalham em conjunto por direitos e deveres às vezes antagônicos, mas que, ainda que antagônicos, eles formam esse elo, essa corrente que é indivisível, né? Então não tem como falar hoje de ABSB sem Probeleza, de Probeleza sem beleza patronal, porque a causa é conjunta. Tá? Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Márcio. Sempre muito esclarecedor. Vou dar sequência aqui. Bigonha, eu sou testemunha aí eu e todos aqui presentes da sua luta aí, da sua batalha, não só na reabertura dos salões, mas também em que eles possam reabrir da melhor forma possível, né? Não é simplesmente reabrir. Infelizmente, os órgãos governamentais e tudo que está acontecendo, às vezes a resposta não é tão rápida quanto a gente gostaria, né? Como o Zé Augusto bem colocou no início, o Márcio complementou. Então, a gente sabe muito da batalha e da briga do patronal, do Sindibeleza, na sua figura aí, especialmente. Mas o desafio está aí, e como é que você está enxergando tudo isso? O que a gente tem aí de atividades e ações sendo feitas e que tipo de resultado está dando? Ou que está por vir ainda, né? Todos me ouvem? Bem? Ok. Bom, primeiro, obrigado, Bitfair, obrigado, César, obrigado a todos vocês que também fazem parte desse conglomerado de negócios da beleza aí, que nesse convite, eu acredito que principalmente dentro do que vocês podem alcançar, muitas pessoas aí que têm dúvidas através dessa live hoje entenderão o trabalho em conjunto dessas entidades que de fato estão incansáveis aí o trabalho. E nas palavras do Márcio, eu coloco aqui também uma força e fiquei super feliz quando de fato nos deparamos com um problema gigantesco e começamos a fazer as reuniões para poder dar solução a tudo isso, para poder notificar a todas essas pessoas, né? O Estado, o governo, o município, a tomarem providências quanto ao nosso mercado. E essa união foi primordial, né? Falo bastante com o Zé, da BSB, o Márcio, principalmente nos pedidos quanto aos salões de beleza. Acho que ele está tendo um olhar aí fantástico quanto ao laboral, porque eu chego, às vezes, desesperado para ele, com todos esses pedidos, né? Quanto às condições de reduções, muitas vezes, não digo de direitos, mas de dar condição ao salão de beleza a não fazer mais demissões.
nós estamos acompanhando aqui os desligamentos dos salões em um número assim exagerado. Em uma semana nós tivemos quase 600 desligamentos dentro do município. Isso para nós assim é um número terrível, porque de uma certa forma nós estamos vendo aí o enfraquecimento do setor. Como o Zé mesmo disse também, os ofícios, né? São muitos ofícios. O Zé até fala assim, Pigonha, dá tiro de um lado que eu dou do outro. E, de fato, estamos fazendo os ofícios, inclusive hoje já distribuí bastante informação nos grupos dos ofícios junto ao governo federal, município e estado. Temos uma resposta da prefeitura, que é a primeira vez que a prefeitura, na verdade, se manifesta, dizendo que está com todo o nosso material lá para a reabertura dos salões de beleza, né? Eu mandei isso também agora, fresquinho aí nos grupos. Depois eu acho que eu já coloquei, inclusive, no grupo da Beauty Fair, para o pessoal ter acesso. E só de entender que o município de São Paulo, que hoje é o nosso maior problema, viu todo o material que nós produzimos com tanto carinho, né? Que é a nossa cartilha que o Sebrae nos ajudou, que faz com que essa retomada seja com bastante cautela e essa retomada seja com a consciência tranquila e, de fato, se o salão conseguir acompanhar o que sugerimos, ele vai ter uma segurança aí para os seus colaboradores. Apresentamos aí para o grande ABC Paulista essa semana para os prefeitos também o certificado que foi tão falado, né, a orientação dos salões de beleza que foi tão falado aí no município. Eu estava pegando um número aqui, César, foram em torno de 362 salões abertos no município de São Paulo com as nossas orientações. Por que isso é tão importante, né? Nós fizemos essa orientação, a garantia desse certificado é que, no mínimo, esse dono do salão de beleza fizesse a leitura da cartilha e o treinamento com os seus profissionais e colaboradores, para que essa retomada fosse de forma mais segura. E eu acredito que esses 362 salões que vieram conosco, que acreditaram que poderiam, de fato, estar conosco aí nessa luta, nessa briga, porque muitos duvidaram da nossa tese, né, de saúde e higiene, que o presidente depois veio firmar, e de fato, o que o Márcio mesmo disse para mim, bom, os salões que não duvidaram e abriram, pelo menos tiveram seu sustento garantido durante esse mês que nós emitimos, aí, que eu emiti, no caso, Beleza Patronal emitiu essa certificação. Quanto ao que nós estamos fazendo para o futuro próximo agora, né? O que eu gostaria muito, obviamente, já fechei isso com o Zé Augusto, para que isso se torne nacional. Isso é em primeira mão aqui na live, na verdade é uma discussão entre nós três, né? Pro Beleza, BSB e Beleza Patronal, que nós vamos fazer um selo para esses salões de beleza. Esse selo, César, ele vai ser custo zero para o salão de beleza. Qualquer dono de salão de beleza vai poder entrar no nosso site, fazer um cadastro da sua empresa e de todos os seus colaboradores. Após esse cadastro, vamos liberar uma prova. Essa prova será individual. 100% da equipe cadastrada terá que fazer essa prova. E ela é 100% baseada na nossa cartilha. E após todo esse processo de prova, o sistema vai emitir de forma automática esse selo. Nós vamos divulgar esse selo em todo o estado de São Paulo de uma forma muito... com um volume muito, muito grande para o consumidor final, né? Vamos aí atingir a mídia de consumidor final falando do nosso selo. E a BSB para o restante do Brasil aí foi esse apoio que eu pedi junto com o Pro Beleza para que a gente possa fazer esse trabalho. Os desenvolvedores já estão fazendo todas essas provas. Acredito que até segunda-feira vai estar liberado para todos. Essa é a proposta já apresentada para o município. O Bruno Covas já está com todo esse processo na mão, inclusive respondido hoje pela secretária do município, que eu também passei no grupo para todo mundo entender aí, toda essa proposta de retomada, né? E quando eu ouço, principalmente do Dória,
no último pronunciamento, mesmo sendo contra, né? Mesmo brigando a ir para manter fechado, que eu acredito, do meu ponto de vista, que é muito mais uma problemática política, porque nós nunca escondemos nada do governo do estado e do município, nós sempre notificamos tudo que nós estávamos fazendo, inclusive a orientação, a certificação, o acompanhamento, e nós nunca tivemos uma negativa sequer. E, óbvio, depois do decreto, teve essa discussão aí, e mesmo assim, com o depoimento do Dória, falando que estava muito feliz com o setor, porque nós estávamos nos apresentando como qualquer setor, nós estávamos nos posicionando e apresentando propostas e projetos de retomada, e que ele respeitava muito essa condição. E é isso que eu acho que a união dessas três entidades mostra para governo federal, município e estado, é que esse setor não é qualquer um. Então, assim, não adianta ignorar esse setor da beleza, porque nós teremos problemas se ignorarmos, né? É como a live que nós fizemos com o secretário nessa quarta-feira, que os líderes de academias falaram: meu Deus, a gente não pode fazer reunião junto com os salões de beleza. Os salões de beleza não deixam a gente falar, eles lideram tudo, né? Eles tomam conta da questão. E é verdade, nós, no momento nenhum, acredito que temos que estar sozinhos mesmo aí para brigarmos pela nossa categoria e não sermos confundidos com nenhum outro setor, nenhuma outra área. E essa retomada, a perspectiva, né, é que, de fato, as prefeituras, tanto do ABC quanto de todo o estado, aceitem as nossas propostas aí de selo, de acompanhamento. Eu não digo fiscalização é um nome muito feio, né? E até porque o que nós temos que fazer é somente uma orientação, e a minha vontade, por isso, nós não estamos exigindo nada, que a pessoa seja nem associado, nem valores, nem pagamento. Neste momento é defender o negócio salão de beleza, é um emprego, e por isso qualquer um cidadão, qualquer um empresário do nosso setor vai poder entrar lá e ter todo esse respaldo jurídico da nossa parte, mesmo não tendo vínculo nenhum conosco, e para que ele possa iniciar o negócio dele com mais segurança, né? Quando eu falei do selo, eu falei literalmente aqui quanto às ações do município. Tem muitas pessoas que falaram sobre ações que os advogados vão com certeza falar aí sobre, mas quando muitas pessoas dos grupos começam a falar de lucro cessante, que o advogado falou, etc., as entidades sindicais também já estão preparadas para responsabilizar o governo federal, município e estado quanto ao ressarcimento dessas empresas, ou o mínimo de uma ajuda mais eficaz a todos esses empresários do setor. E essa ação já está sendo feita aí pelo Dr. Aquiles, junto conosco, aí, a BSB, Pro Beleza, e tenho certeza que nós vamos aí conseguir uma defesa, estarmos juntos aí pelo menos para mostrar para todos, como disse novamente, que nós não somos qualquer um. Tem que dar atenção para a gente, porque nós não somos somos fortes, e somos muito mais fortes juntos, né? E é isso, minhas considerações seriam disso daí. Ok, Bigonha, obrigado. Eu vou entrar agora com os dois advogados para a Andresa depois encerrar para a gente aí. Doutor Cerveira, uma das grandes questões, sem dúvida nenhuma, aí desse momento é a questão da renegociação dos aluguéis, né, que é um dos maiores custos aí que o dono do salão de beleza tem hoje, né, e possivelmente uma das grandes dificuldades em abrir uma negociação ou chegar a um consenso aí com o dono do imóvel, né? O que o senhor tem para nos falar? Alguma orientação? Que tipo de ação jurídica o dono do salão pode recorrer para se salvaguardar disso? E como é que orientações o senhor pode dar para a gente? Obrigado mais uma vez aí pela presença, doutor Cerveira. Boa noite, pessoal. Eu agradeço aí a todos pelo convite, a José Augusto, César,
Karina, os demais participantes. Quero também parabenizá-los aí pelas iniciativas, né, pela defesa do setor aí, isso é fundamental aí para esse momento tão difícil. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer, né? Nós temos aí no Código Civil alguns artigos que tratam da situação da revisão do contrato, né, ou da sua rescisão sem penalidade também, quando ocorre um fato imprevisível que desequilibrou a relação, né? Então nós temos também, tá, complementando aí, um artigo também que trata de caso fortuito força maior como excludência de responsabilidade. Temos também lá o 567, que fala das locações de bens, onde está dito que quando o imóvel se deteriora, é possível o inquilino pleitear uma adequação do aluguel. E temos também os artigos que eu entendo que são mais adequados para esse quadro, que é o 317 e o 478. Tá? Então, o 478, ele diz da rescisão do contrato sem ônus, mas também se aplica para a revisão do contrato. E também tem o 317, que ali ele diz naquelas situações onde existem prestações sucessivas, né? Bom, primeiramente dizer que isso aqui é um caso inédito, né? Nós não temos ainda precedentes mais robustos aí no judiciário com relação a esse assunto, então existe ainda muita insegurança, né? E tem que ter muita cautela até para propor uma ação judicial, né? Porque a gente não sabe como é que o judiciário vai julgar. Muito embora tenha até um PL aí que foi aprovado acho que ontem, se não me engano, no Senado, né? Onde praticamente ele está positivando, né, essa situação, no sentido de deixar claro, né, seria até uma interpretação cabível, tá, pessoal? Depois que a gente tiver interesse ali, até esse projeto ele foi levado para a sanção do nosso presidente. Então, mas de qualquer maneira ainda tem muita insegurança, tá? O que existe são várias liminares já proferidas, tá? E aí nós temos liminares de todos os tipos, né, onde o juiz entendeu por suspender 100% o aluguel, né, para essa fase de fechamento das unidades. Teve juiz que reduziu aí 50%, teve juiz que reduziu aqueles que estão abertos proporcional à queda do faturamento, né? Então temos aí decisões diversas e tem também uma minoria, né, de magistrados que entenderam por não conceder a liminar, né, entendendo que não seria o caso. Tá? Então, falando bem rapidamente, em resumo, essa teoria da imprevisão, né, que eu acho que, no meu caso, eu acho que se encaixa perfeitamente para essa situação que a gente está vivendo, quer dizer, um fato imprevisível, extraordinário, né, ele gerou um desequilíbrio ali na avença, quer dizer, pensa bem, né, eu acho que se aplica muito bem quando a gente está falando de estabelecimentos comerciais, né? É diferente de uma locação de imóvel residencial ou uma locação para o galpão. Quando tem uma locação de um salão de beleza, por exemplo, né, foi previsto, qual era o planejado, né? O meu inquilino ele vai faturar determinado valor, então em cima dessa projeção foi combinado um valor de aluguel. A partir do momento que o meu faturamento zera, o meu faturamento cai pela metade, não se justifica eu pagar o aluguel na mesma base, né? Senão os locadores, né, de imóveis aí, eles não iriam fazer a parte deles, né, contribuir nesse momento tão difícil aí. Seria muito fácil, então, para eles, se fosse, não, vale o contrato e não pode fazer nada. Tá? Então, como é que a gente vê isso? O negócio é negociar exaustivamente com os seus locadores. Tá? É bom ter bom senso nesse momento, união, tá? Né? Entender que não é uma situação fácil para ninguém, mas sim, ser firme aí e negociar exaustivamente com os locadores. Para aquele locador que se mostrar intransigente, irredutível, né, não quero dar nenhum desconto, não quero dar nada, aí vem um grande dilema que todo mundo está vivendo. O que eu faço agora? Né? Eu pago, quais são as opções que nós temos que não tem solução fácil? Eu posso pagar, até pagar com uma ressalva, estou pagando, mas eu não concordo, quero continuar negociando mesmo esse mês. A outra possibilidade é não pagar, tá? Mas se não pagar, o que é bom todo mundo ter ciência? Que a situação ficou em aberto. Então, apesar desses artigos, toda a base legal que nós temos, o inquilino não pagando aluguel, mesmo nesse momento de pandemia, fica sujeito assim a uma medida de cobrança, uma ação de despejo. Tá? E a outra solução, como eu disse, não é a solução ideal, tem que pensar bem, né? Seria a ação judicial. Né? E nessa ação judicial, como eu coloquei, você pede uma liminar,
para o juiz ou suspender 100% ou reduzir no outro patamar que ele entende adequado. Tá? Eu acho assim, para tomar essas decisões, temos que pensar em tudo, em todos os fatores envolvidos. Então, entender qual é o meu relacionamento com o meu locador, se aquele ponto é um ponto muito visado, quer dizer que é um ponto que, se eu desocupar o imóvel, ele vai ser locado facilmente, apesar que a gente sabe que esse futuro vai ser bem difícil. Né? Se eu tenho uma ação renovatória em andamento, uma renovação próxima, também tem que pôr ali ali na mesa para você estudar, né? E considerando todos esses fatores, né, pensando também aquilo que o locador já ofereceu de desconto, você então tomar a decisão, né, de como conduzir aí as negociações, tá? Então, em resumo é isso, pessoal. Eu acho assim, é possível então nessa fase de fechamento da loja, principalmente para shopping center, porque existem outros custos envolvidos, né, que é o condomínio, fundo de promoção. É possível defender, mas para a rua também, tá? Mas é possível defender que tem que ter uma isenção de aluguel para esse período, tá? Mas se não for uma isenção, pelo menos uma redução substancial no aluguel, de modo que de remunerar o locador, porque eu estou usando o imóvel, afinal de contas, como depósito, né, com meus equipamentos, eu estou com a posse do imóvel, tá? Mais uma redução ali substancial, que também não gere aquela que a lei proíbe, que a lei quer evitar, que é a onerosidade excessiva. E para aqueles que estão com os salões já funcionando ou pós a reabertura, também a gente vai trabalhar essa redução do aluguel em cima da queda do faturamento, considerando o momento pré-Covid. Né? Então, faz uma comparação do meu faturamento, posso fazer uma média ponderada e aí aplica esse fator na redução do meu aluguel. Então, em resumo, é isso aí. E se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado, doutor Cerveira. A gente volta depois com o senhor aí com algumas perguntas. Doutor Aquiles, o ambiente aí, o cenário, o ambiente de negócio do salão de beleza, claro que está totalmente comprometido, né? Mas como o Márcio, o Bigonha, o Zé Augusto colocaram, há muitas ações sendo colocadas, há uma série de demandas aí que eles juntos estão colocando junto aos órgãos públicos, né? Qual que é a perspectiva, qual que é a expectativa de termos aí ações efetivas relacionadas todas a essas ações aí que estão sendo colocadas? Boa noite a todos. A gente está vivendo uma situação bastante diferente do que já existiu e o governo, para o segmento, para os empresários, de forma geral, em especial os empresários do setor de beleza, do setor de bem-estar e saúde, aos donos dos salões, acenou, no primeiro momento, muitíssimo pouco. Basicamente, postergou alguns tributos, poucos tributos, inclusive de competência já do momento do isolamento. Então, postergou impostos que, por natureza, já eram mais baixos. De outro lado, os salões, né, sofreram uma queda vertiginosa, uma queda gigante, uma queda nunca antes imaginada no seu faturamento, nas suas receitas. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo que nós aí, de lado a lado aí com o pessoal da BSB, nós pensamos neste cenário. O que precisávamos para manter a atividade? Ou seja, o que o governo haveria de fazer de forma concreta e específica para os salões, para os donos de salões. E as primeiras ações que foram propostas pela BSB foram no sentido de postergar, melhor, foi no sentido de remir, de perdoar, de obter um perdão dos impostos ou, subsidiariamente, que esses impostos fossem postergados. Então, nós lançamos vários argumentos, inúmeros argumentos, demonstrando que era o momento do Estado fazer algo em prol e diretamente aos salões. Só que essas ações,
elas caíram numa vala comum, porque muitas outras empresas, entidades, até a própria Fiesp aqui em São Paulo, que congrega aí um sem número de empresas de todos os setores, inclusive empresas que hoje devem estar muito bem de faturamento, e a vala comum e o ambiente comum foi no sentido de indeferir esse tipo de liminar. Então, todas as liminares que foram concedidas, todas as ordens judiciais que foram dadas para postergação dos impostos foram, de uma forma ou de outra, afastadas. Então, não existiu a possibilidade de postergação de impostos, e muito menos de perdão de impostos. Então, o Poder Judiciário, pelo menos naquele momento, que foi o começo de março, o mês inteiro de abril, de uma forma geral, indeferiu. Isso não quer dizer que no futuro esse tipo de pedido não venha a ser acolhido. Eu imagino que é possível, é factível que exista alguma sensibilidade maior do Poder Judiciário passado esse momento aí de conturbação, esse momento de crise. Mas a verdade é, o Poder Judiciário agiu de forma quase que orquestrada para afastar toda e qualquer possibilidade de postergação. Bom, não querendo falar em primeira fase ou segunda fase, mas essa foi a nossa primeira ação, primeira estratégia adotada. Passado essa questão, começamos a trabalhar em relação à flexibilização. Começamos a trabalhar em relação a quais setores são essenciais. Então, houve e como existe uma discussão bastante grande sobre como a flexibilização pode ser feita. A flexibilização vai ser feita em bloco pelo Estado ou pode ser feita por região. Então, cada um que se ouve e de acordo com o interesse que se tem, dá uma resposta. Então, logicamente, o governo do Estado se coloca à frente com a batuta e é o grande maestro da flexibilização. Isso na palavra do governo do Estado. Os governos municipais, as prefeituras, estão, várias delas, editando decretos para permitir a flexibilização. Só que esses decretos também estão sendo derrubados, principalmente aqui em São Paulo, pelo Tribunal de Justiça. E existe o governo federal, que também tem as suas normas, os seus princípios, para declarar o que é essencial e declarar, incluir, retirar aquilo que é atividade que não poderia, que pode ser aberta ou não pode ser aberta. Então, nesse aspecto, claramente existe um jogo político, né? Porque quando você vê 3 entes federados, governo, estados e municípios se degladiando para saber quem faz o quê e não resolvem de forma política, é um tema político. O Poder Judiciário, até 2 semanas atrás, ou melhor, até 1 semana atrás, mas até pouquíssimo tempo atrás, a negativa era de bate-pronto. Contudo, agora já começamos a ver ordens judiciais em favor da abertura. Lógico, com todo tipo de garantia, protocolo, cuidado, etc. Mas já existe esse contexto. Então, vamos agora parafrasear essa questão do Covid, não chegamos no pico da discussão judicial sobre a abertura. Se eu fosse o governador de São Paulo, eu falaria, o pico está daqui para 15 dias, mas não é. Eu acredito que o Poder Judiciário de São Paulo já está incomodado com tanta postergação de isolamento, com tanta indefinição sobre ações que são adotadas. Porque hoje, por exemplo, quem está no município de São Paulo está no meio de um feriado, que vai se estender por amanhã. Não, amanhã é ponto facultativo e talvez se estenda por segunda. Então, todos estão sentindo que os atos não são tão concretos e não são tão bons. Então, é possível que o Poder Judiciário venha
a atingir, vem a tratar essa questão sobre a flexibilização. E flexibilização nesse momento, e falando sobre o setor de saúde, beleza e bem-estar, que são os salões e barbearias, eles foram condensados nesses dois tópicos, o grande argumento e o argumento que nós usamos os salões e barbearias já têm desde sempre, já tiveram, já têm estruturado um protocolo de atendimento, porque o profissional da beleza, ele trabalha muito próximo do seu cliente. Então, já existem regras, já existem condutas que demonstram como isso tem que seguir. Então, imagino eu que o Poder Judiciário necessariamente vai se manifestar de forma favorável. E só para dar um desfecho e um fato positivo, nós ingressamos com um mandado de segurança pela BSB contra o governador do estado de São Paulo. Esse mandado de segurança foi distribuído ontem, mas, como eu disse, como hoje é feriado, amanhã é feriado, não, foi na terça-feira, mas como existem esses feriados, o processo não foi acolhido pelo desembargador de plantão. Ele mandou redistribuir essa apreciação da liminar para um desembargador titular dos feitos públicos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não, das câmaras especiais do Tribunal de Justiça. Então, é possível que terça-feira ou quarta-feira da semana que vem já exista uma resposta a respeito de um pedido feito pela ABSB direcionado para os salões de beleza, para que eles possam abrir e sejam considerados, como o governo federal determinou, o decreto federal determinou, como atividade essencial. Mas é evidente que está na mão do Poder Judiciário. De outro lado, e considerando que o nosso contexto é muito político, e sem contar esse esforço que as associações estão fazendo, entendo que cada dono de salão, cada profissional do setor, cada um que se interessa por isso, tem que se habilitar junto ao seu parlamentar, municipal, estadual, senador, governador, enfim, e mostrar o seu ponto de vista, mostrar que é necessário fazer alguma coisa para que os salões abram imediatamente, logicamente seguindo todas as regras de segurança. Por quê? Os profissionais do salão foram excluídos do auxílio emergencial e os profissionais do salão não podem trabalhar. Então, os profissionais do salão estão sem renda, sem possibilidade de trabalhar e Deus sabe lá como estão vivendo. Acredito que, se todos se unirem e cada um realizar a sua parte, por exemplo, eu como advogado estou acionando o que eu consigo fazer, que é o Poder Judiciário, mas cada um fazer a sua parte, quero crer e tenho certeza que a abertura, a flexibilização para o nosso setor vai ocorrer no primeiro momento. Estou à disposição e lutando com todos. Bom, obrigado, doutor Aquiles. Lembrando aí que o doutor Aquiles é um dos pais aí da Lei Salão Parceiro, né, junto com todos aqui presentes. Acho que foi o primeiro que entrou, né, Zé Augusto, com o projeto, e depois todos vieram brilhantemente aí a complementar a história. Andresa, eu vou te pedir desculpa, a gente vai ter que fazer um intervalinho aí de 2 minutos, a gente volta com você encerrando esse primeiro bloco aqui, então eu peço uma paciência de 2 minutos, a gente já volta com um fechamento aí da Andresa, tá bom? Pessoal, estamos voltando aqui, né, para continuação, concluindo o primeiro bloco com a Andressa. O César vai conduzir aqui. César, passo a palavra para você. Bom, vamos retomando aqui para a gente fechar esse primeiro bloco. Em seguida, a gente tem aí algumas perguntas aí da audiência, mas para encerrar com chave de ouro esse primeiro bloco, Andresa, você que tem sido aí a grande articuladora aí do setor, conseguir reunir sindicatos, associações, um trabalho grande aí que tem sido feito. Como é que o Sebrae, na sua figura, enxerga essa retomada? Que palavra aí você tem para dar para os donos de salões aí e os
trabalhadores também, né, os profissionais de beleza nesse momento, e qual que é a perspectiva que a gente tem? César, primeiro, obrigada novamente estar aqui com vocês. Você, Karina, Marie, nossa equipe toda aí de parceiros da Beautyfair. Obrigada pelo convite, Zé Augusto, da BSB, e meus colegas queridos que estão aqui na live. Mas a pergunta é ótima e bastante apropriada para o momento, né? Desde o início da quarentena, e aí eu posso separar em duas fases bem nítidas o que a gente vem operando, entregando para o mercado em beleza, desde que tudo isso começou, é um conjunto de conteúdos, de dicas de gestão, de atendimento, de digital, de tudo isso que precisava ser feito, né, naquele começo. E ainda precisa, mas, enfim, os nossos atendimentos passaram assim, todos nos canais digitais, então, 0800. E sempre me pedem para repetir, né, Karina, quando aparece, qual é o 0800? 0800 570 0800. E também no nosso site, o sebrae.com.br, o atendimento digital. Então, essa primeira parte, que foi muito bem sucedida, milhares e milhares de acessos, muitas lives, bastante interlocução com o mercado, era aquela primeira fase. E agora, o que eu faço, né? E a segunda vem essa sua pergunta, como é que a gente se prepara para uma retomada e como é que ela vai ser, né, principalmente. Dado que a pandemia é algo tão novo para nós todos, né? Acho que ficou claro em todas as outras falas, e ninguém tem uma fórmula mágica, a gente vem acompanhando aí o mercado, fazendo pesquisas quinzenais de monitoramento. E o que a gente tem visto é que beleza vem numa trajetória durante a pandemia que foi bastante severa no começo, piorou no segundo monitoramento, 15 dias depois, né? Monitoramos o começo da quarentena, o meio, né? 15 dias depois, e agora estamos acabou de sair o novo monitoramento, que já traz uma leve recuperação, que é uma boa notícia para todo mundo, né? A gente tinha 82% dos salões completamente fechados no começo de abril, e agora nós estamos com um índice de 63%. Então, isso quer dizer que em algumas áreas, em alguns estados, em algumas cidades, os salões já reabriram. Então, como é que a gente se preparou para isso? Nós fizemos um texto base que foi co-criado com as entidades que estão aqui e com dezenas de outras validações, Brasil afora, aí, mais de 30 entidades que nós validamos por meio dos nossos parceiros, a BSB, ProBeleza, Beleza Patronal, principalmente, que tiveram envolvidos mais diretamente. E ficou um texto que dá muito orgulho de ser disseminado, César, porque ele demonstra, tangibiliza essa união do setor de beleza em prol de uma solução comum, né? Eu acho que ele é muito simbólico em relação a isso. Quando a gente lê mais de 50 entidades e empresas, empresas cosméticas, enfim, nossos parceiros aí da cadeia de produção, validando um documento que foi co-construído, né, construído por todos nós, que são as orientações de retomada, é muito concreto que houve aí uma união do mercado de beleza em torno dessa saída, né, dessa luz que a gente deve perseguir no fim desse túnel chamado crise Covid-19, que ninguém nunca tinha entrado, né? Foi a primeira vez e entramos todos juntos. Então, assim, eu estou bastante feliz com a nossa união de segmento, bastante trabalhando demais, né? Todos nós sabemos, vocês viram aí pelas falas dos colegas, quanta coisa nós estamos fazendo. E dizer que não só
a parte de conteúdo, mas também o apoio ao crédito, que é tão importante agora, né? Que é tão fundamental. E o apoio à retomada, que também a orientação é parte importante disso, né? Porque todos nós aqui, se você perguntar para qualquer um de nós aqui, todos sabemos, se não houver percepção de segurança do nosso consumidor, ele não vai retornar como a gente tinha antes, né? Todo mundo falando aí do novo normal, e é muito verdade isso, assim, nós todos vamos ter que assumir novas posturas e novas ações em relação a isso. Então, falando de forma bem breve, porque o Sebrae é o apoio de todos vocês, né? Nós estamos aqui para oferecer o nosso conhecimento, nosso braço, nossa inteligência de mercado, nossos dados e a nossa produção de soluções. Nós estamos num momento em que é muito importante a gente disseminar o que já foi feito, que são as orientações de gestão, porque ninguém consegue voltar se não tiver organizado essas contas que podem estar pagas ou não, né, que podem ir para uma negociação até no âmbito jurídico daqui a pouco, né, mas tem que estar organizado para fazer isso. Focar no que precisa ser feito para elevar esse grau de segurança do estabelecimento de beleza, para que haja também a percepção do cliente nessa retomada, focar no cliente, né? Manter todos os canais de comunicação aquecidos, né? com a mesma afetividade que a gente tem dentro do espaço de beleza, também acontecendo pela rede. E esperar o momento que todos nós queremos, que é aquele dia que o governo vai dizer pode, né? Cada governo, cada município, cada estado vai dizer já pode funcionar. Então tem que estar preparado. As pessoas sempre me perguntam, mas é hora de falar sobre isso? Sempre né? Sempre é hora de falar sobre organização, de gestão, sobre focar no seu cliente e também agora sobre como se preparar para esse novo momento. Basicamente é isso, e tem muitas outras coisas, é claro, que a gente vem fazendo, mas eu vou deixar aí o foco hoje e os holofotes dos nossos parceiros que performaram aí brilhantemente nesse período. Legal, Andressa, obrigado. Vamos para o segundo bloco, tem bastante perguntas aqui da audiência, eu vou tentar dar uma consolidada aqui nas perguntas, vou direcionar as primeiras aí aos advogados e em seguida a gente entra com as associações. Doutor Cerveira, a primeira pergunta tem pelo menos aí meia dúzia de perguntas relacionadas a não estou conseguindo pagar o aluguel e o proprietário do imóvel já me disse que vai entrar com uma ação de despejo. O que fazer, o que o senhor tem a sugerir do ponto de vista jurídico para os salões para se defender nesse momento? Bom, nesse caso, o que nós temos a fazer, como eu falei, nós não temos muitas opções, tá? E também não tem solução fácil. Então, um caminho, nesse caso, se você já esgotou comercialmente a negociação, né, de forma infrutífera lá com o seu locador, qual seria o outro caminho, né, o outro degrau ali? Tentar até contratar, às vezes até um advogado mesmo, entrar negociando esse contrato para você, né? E aí você vai dar uma negociação, ela é extrajudicial, mas já com uma conotação jurídica, né? Às vezes dá um resultado, você mostrar assim, olha, estou te ligando aqui para a gente tentar evitar um litígio, né? Tem base legal para pedir a revisão, né? E aí, não conseguindo também o acordo, né? A gente volta para aquele dilema. Eu não pago, continuo numa situação de inadimplência sujeito a ser acionado, ou então o que resta fazer? Entrar com uma ação judicial, né? E aí, nessa ação judicial, você faz o requerimento de uma tutela, né, provisória de urgência frente ao juiz, e o juiz aí ele vai dar, se ele deferir, né, ele pode ou isentar 100%, como eu falei, eu acho que existe argumentos para isso, tem juízes entendendo dessa forma,
ou então ele vai determinar o pagamento de um valor reduzido, né? E aí você pagando esse valor reduzido, vou pagar 30% do aluguel, 50% do aluguel, você pagando esse valor, que às vezes não resolve o problema, né? Mas você pagando, você ficou em dia e aí a ação continua, ela vai seguir para o juiz então dar a sentença e decidir de forma final se a pessoa tem direito ou não até a revisão naquele contrato. Lógico, tem que olhar caso a caso, né? Não é uma coisa tão simples, grosso modo é isso, tá? E aí lembrando, né? O juiz, pelo que a gente está observando, né, na maioria dos casos os juízes estão sim deferindo as liminares, e aí, como eu falei, né, tem de tudo por aí, e tem uma minoria de juiz que entende que não é caso de liminar, mas é uma minoria. Tá? Então, infelizmente, não tem solução fácil mesmo. Tá? Legal, doutor Severo. Doutor Aquiles, algumas perguntas aqui da audiência em relação a liminar, que eu acho que a liminar, né, o termo jurídico que você usou, que possivelmente tem alguma chance de semana que vem sair alguma resolução, algum pronunciamento do judiciário, né? A pergunta é se essa liminar valeria para todos os salões, né? E não só de São Paulo, mas em âmbito nacional. O processo judicial ele tem as suas particularidades. Quando nós ingressamos com a ação, e eu ingressei com a ação pela associação, e segundo a lei brasileira, só os associados da ABSB, se a liminar for concedida, terão essa possibilidade de flexibilização. E essa liminar, ela foi entrada para o Estado de São Paulo. Então, mais um funil, seriam os associados que têm atuação no Estado de São Paulo. Não seria uma ordem para todos os salões. É evidente que uma liminar dessa, ele monta uma jurisprudência, ele dá um precedente forte para que algum sindicato ou mesmo algum tipo de órgão de abrangência, ele faça o mesmo para todos os envolvidos. O que nós estamos fazendo é criando um precedente para que todos possam seguir. Mas, neste momento, essa apreciação que nós estamos aguardando para a semana que vem só abrangerá os associados e os salões do Estado de São Paulo. Legal. Obrigado aí pelo esclarecimento. É importante dizer que, apesar de estar limitado ao Estado de São Paulo, sempre tem a prerrogativa aí da jurisprudência, né, doutor Aquiles, que abre um caminho importante para abertura nos outros estados e outras regiões do país, né? Correto. Você tem um precedente, fica muito fácil para outras pessoas também buscarem a mesma ordem. Pois não, Andresa? Desculpa, gente. Eu ia te falar, César, o seguinte, que sobre o aluguel, nós temos um texto de dicas que é muito bom. Lá naquele site que eu já falei com vocês de outras vezes, que é o sebrae.com.br/coronavírus. Que é o seguinte, seguir um passo a passo aí para uma negociação antes, né, de contar com os nossos amigos advogados, né, ver se a gente consegue fazer uma negociação que seja boa para ambos, né, tanto para o locador quanto para os salões, nesse caso os locatários. Cheio de dicas, vou dar exemplo só de uma: não espere o dia do vencimento, que é fundamental para entrar bem numa negociação. Então, a gente vai colocando ali várias dicasinhas que podem aumentar aí a chance de sucesso numa negociação de aluguel, tá bom? Dando aí o pontinho aí de atenção na resposta para o colega aí que nos perguntou. Legal, Andresa, obrigado. Zé Augusto, alguma informação aí adicional que você possa estar colocando tanto nessa questão dos aluguéis quanto na expectativa aí do mandato de segurança que o doutor Aquiles mencionou?
Oi, César. Sim, eu queria manifestar sobre a questão dos aluguéis. Realmente é um tema que o lojista ou o proprietário do salão, ele pesa muito na hora de decisão se ele vai continuar com as suas atividades, porque, como eu falei, é o principal custo e nem sempre a gente tem essa flexibilização. No início aqui da minha manifestação, eu estava falando sobre um trabalho que nós estamos fazendo aí em conjunto com o Sebrae Nacional. É um trabalho que envolve aí estudos do impacto do coronavírus, especialmente no nosso setor, que a gente está com as atividades totalmente paralisadas, praticamente não fazendo nenhum tipo de venda, nem delivery, nem e-commerce. Então, nosso setor foi impactado fortemente. Diante disso, o Sebrae, junto com a FGV, fez um trabalho bem robusto desses impactos, inclusive de retomada. Não sei se a Andressa quer comentar um pouco sobre isso. E em cima desse material, que eu acho que vai ser uma ferramenta bastante importante para os advogados usarem, e antes dessa fase jurídica, para que os donos de salões também possam, na negociação, colocar esse documento na mesa. Esse documento na mesa, a gente gostaria da assinatura aí do Sebrae, é um manifesto que fala sobre o mercado, perspectiva de retomada. Infelizmente, os números assim não são animadores no que diz respeito à retomada, até pelas praças que já abriram, uma retomada aí em torno de 30% do faturamento, com outro dado aí mais alarmante ainda, a gente não gosta da notícia muito ruim, mas a gente está aqui falando da questão técnica. Em 2021, projeções bastante complicadas para a retomada também, né? Somente a partir de junho. Enfim, então existem dados técnicos que podem subsidiar e ajudar efetivamente do que simplesmente dizer sobre a pandemia, sobre aspectos gerais, mas existem dados técnicos e isso é muito importante. Esse subsídio que o Sebrae a gente pediu esse manifesto e está sendo feito, até onde eu sei, a Andressa falou, não, Zé, estamos fazendo, vamos elaborar esse documento, já apresentou a questão dos estudos e a gente quer que esse documento seja endossado, inclusive, como eu falei no começo da nossa conversa, a OAB, né? Qual o intuito disso? Lógico, é diminuir a judicialização. A gente quer tentar primeiro os caminhos, como a Andressa falou, da negociação, principalmente antes do vencimento. O doutor Cerveira também falou, é importante a gente se manifestar antes dos vencimentos, né, para que, até se tiver que ir para uma área jurídica, você se manifestou e disse para aguentar e para esperar, e não simplesmente abandonou um caso. Então, terá sim um documento, eu entendo, robusto, porque eu, quando vou negociar com o shopping center, você tem que levar para um comitê informações importantes. Eu acho que será de grande valia a disseminação desse documento. Seria um manifesto, né, de explicações e pedindo aí flexibilização, né, seria o termo mais tranquilo, porque a retomada, no nosso ponto de vista, ela deve ser com aluguéis percentuais, né? Se você faturou muito, você vai pagar muito. Se você faturou pouco, você vai pagar em cima de um aluguel percentual. Dentro dos shoppings já existe essa cláusula, ou de aluguel mínimo, ou de aluguel percentual. E aí os advogados podem falar, isso pode ser aplicado de que maneira, mas no shopping centers a ideia é que se negocie, leve um documento desse para que se pratique aluguel percentual, principalmente porque a gente entende, e tem histórico, que a retomada deve ser lenta. Os aluguéis que são fixos de rua e outros empreendimentos, a gente ficou de estudar uma maneira de propor algo no mesmo molde de percentual, o que é um pouco mais difícil, porque às vezes no shopping tem como ter uma fiscalização efetiva dentro do shopping center, eles mandam auditores e fica auditor lá dentro, então isso pode ser mais plausível, né, e mais fácil de eles assimilarem esse tipo de negociação de percentual. Entretanto, nos shoppings, nos empreendimentos de rua, não sei se o Cerveira tem alguma sugestão que poderia colocar nesse documento, de qual seria uma métrica, e aí nós estamos estudando, batendo cabeça, estava com a Andressa batendo cabeça, qual seria a melhor métrica para que, nesses casos, tivesse algo semelhante a um percentual de rua. Bom, pessoal... Alguém quer se manifestar? O doutor Cerveira? Tá joia. Bom, pessoal... Pode falar, Cerveira, pode falar. Vamos lá, estão me ouvindo, né?
Bom, eu concordo com o José Augusto. Eu acho que o aluguel percentual seria a solução ideal, né? Porque aí você vai remunerar em cima do resultado. Então, shopping center, como ele disse, né, e aeroportos, por exemplo, já tem ali aluguel mínimo e o percentual. Então, até os nossos pleitos, até nas demandas que nós estamos trabalhando, a gente está tentando, sim, tentando ali você afastar a incidência do aluguel mínimo, né, durante essa fase de pandemia e pós-abertura, né. Geralmente a gente pensa assim, durante a fase de fechamento, e daí depois o contrato ainda deve ser revisado por mais 6 meses após a abertura. Agora, pensando assim, comercialmente, eu acho que é isso, né? Ou até via até um projeto de lei seria um caso. Agora, pensando em ação judicial, para aqueles contratos que não têm o aluguel percentual, a gente acha difícil, né? Muito difícil o juiz fixar ali um percentual e, a partir dali, o aluguel ser baseado nesse patamar. Tá? Porque aí você estava mexendo na própria estrutura do contrato, que é diferente de você somente revisar ali o valor do aluguel. Tá? Então, para quem é shopping e tem já aluguel percentual, ok, seria uma linha ali de trabalhar. Agora, naqueles casos onde só tem um aluguel mínimo, como que a gente vê? Nessa fase de fechamento, ou a isenção ou uma redução brusca, né? Vou pagar 20%, 30% do aluguel, né? E quando reabrir, né, como é que eu vou fazer isso? Eu vou comparar o faturamento do antes e o depois. Então, se ali... Lógico que tem a liminar, que você pede ali uma coisa liminar, mas no mérito, né, pensando ali no todo, na sentença, eu ia então pegar qual foi a redução do faturamento no período, nesses 6 meses que a gente está propondo, né, normalmente trabalhando assim, e aí eu vou tirar uma média ponderada. Então, caiu meu faturamento em média 50%, meu aluguel tem que cair 50% também, 50% no período. Então, mais ou menos, essa é a métrica e o racional que a gente está aplicando nesses casos. César, Obrigado, doutor. Karina, eu vou aqui... Desculpa. Eu vou aqui colocar uma questão importante sobre esse documento, e eu acho bastante interessante que José Augusto tenha colocado isso, porque, novamente, depois da gente ter falado aí do protocolo de orientações, a gente vai aqui numa questão que é muito pertinente para o tema da nossa live, de como é que o comitê de crise ele vai movimentando as nossas ações e se transformando em produtos, em pleitos, em estudos, em aplicações de dados para a realidade, né, que esses negócios estão vivendo. E aí, José Augusto falou muito bem dessa nossa parceria para negociação de aluguéis. Uma das questões mais importantes na negociação, no consensual, né, de chegar-se a uma solução para isso, para o aluguel, que o Zé já falou, que é um dos maiores custos do salão, é a gente ter dado na mão, né? Mas não só o dado, quando a gente fala em dado, a gente já pensa no locador, né? Para esse locador é importantíssimo que esse locador entenda que há uma pandemia e há uma crise formada pela pandemia, que é uma crise de saúde, né? E também a crise derivada dessa, que é a crise econômica, todos nós sabemos, mas ele precisa ver os dados para entender a gravidade da coisa, né? Então, esse foi um pedido do Comitê de Crise, especialmente da VSB, para que a gente estivesse formulando, e ele está pronto, essa parte de dados, faltando só a parte de encaminhamentos aí com a chancela do SEBRAE e dos outros órgãos que o Zé cita. Mas também é importante, e o José Augusto sabe bem disso, que o próprio salão de beleza, negócio de beleza, seja ele qual for, barbearia, esmalteria, estética, todos nós, entendamos a nossa capacidade de pagamento posterior, né? Porque o dado também dá uma previsão de como vai ser a demanda, né? Como é que vai ser essa recuperação provável, né? Porque ainda estamos aí com uma margem de erro bastante acentuada para fazer prospectivas, né, para pensar à frente. Mas também não adianta você fazer uma negociação consensual e
não pagar, né, no que você acordou. Então, Zé, eu estou falando agora do outro lado, que é o lado também do negócio de beleza. Ele entrar numa negociação sabendo como vai ser a sua retomada, ou pelo menos tendo aí uma base de dados para começar a prever o faturamento, né, que vai acontecer nessa retomada, e também poder honrar o que negociou, né, que é uma parte essencial do sucesso dessa negociação. Legal, Por isso, Andresa. Eu vou direcionar aqui, Bigonha, tem bastante perguntas aí relacionadas a dois temas, que são quando eu posso abrir, e já adiantando, isso não depende dos sindicatos e das associações, obviamente, né? Vocês estão se esforçando ao máximo aí para poder trabalhar na reabertura, mas a decisão final depende sempre dos órgãos públicos, né? Mas a pergunta mesmo é do ponto de vista, independente do dia que abrir, né? Quando reabrimos, o que você enxerga como as associações podem estar ajudando os salões, né? Os donos dos salões, os proprietários, nessa retomada, já visto que há um receio no ar, né? Não só do salão de beleza, mas do consumidor como um todo, de frequentar lugares que antigamente ele frequentava, né? Então, como é que você enxerga como é que a associação, os sindicatos podem ajudar nesse aspecto, né? E uma segunda pergunta relacionada aí ao aluguel é que, bom, ok, a gente pode tentar entrar com alguma coisa judicial, mas se eu não estou conseguindo nem pagar o aluguel, possivelmente eu não vou ter recurso para contratar um advogado, né? Então, se há alguma estrutura do próprio sindicato, tal, para ajudar os salões nesse sentido, né? E se há alguma outra alternativa além disso, né? Então, são duas perguntas aí, se você puder esclarecer aqui para quem está nos assistindo, te agradeço. Está no mudo. Está no mudo, vamos lá. Tudo bem, César? Bom, primeiro, de fato é uma preocupação muito grande a retomada, por isso ficamos aqui tentando entender de que forma tocar o consumidor, né? Porque todas as pesquisas aí, nós tivemos salões grandes fazendo pesquisa e os resultados são assustadores, né? Quando você entende que números por todo o compilado que eu vi aqui, chega a 46% dos consumidores dizem que não querem ir ao salão de beleza. Então, como trazer esses salões, esses consumidores para dentro do salão de beleza? Por isso que eu disse que o formato desse selo, dessa certificação, César, e atingir esse consumidor de uma forma muito rápida, isso, inclusive, aqui de forma pública, eu vou precisar da ajuda da Beauty Fair para fazer isso também, fazer com que esse consumidor se sinta seguro e ele retome ao salão e ele entenda que esses profissionais eles seguem uma orientação, né, que foi muito bem desenvolvida pelo Sebrae, e os médicos aí, inclusive convidados pelo Pro Beleza, que foram maravilhosos, pessoas que ficaram debruçadas aí em cima disso, com muito respaldo científico. Então, a gente tem que conseguir tentar transmitir isso para o nosso consumidor. Porque enquanto a gente não levar isso para o consumidor e para o salão de beleza, e o salão de beleza tiver a consciência que toda a cartilha ele deve encarar como um serviço a mais do salão de beleza, isso não vai se retomar. Então, é importante que o salão, quando ele fizer a leitura da cartilha, como eu já ouvi de alguns donos do salão falando, meu Deus, vocês complicaram muito, isso aqui é muito complexo, eu já ouvi de tudo, né? E esse dono do salão de beleza, ou esse profissional da beleza, deve entender que quando o consumidor chegar à porta e ali ele tiver alguém para fazer a abordagem e desinfetar o sapato, as mãos, né? Como de fato um ritual, essa é a palavra certa, viu, César? É encarar como um ritual da beleza todo esse processo de cuidado com o consumidor. Esse consumidor ele só vai retomar o salão, ele só vai voltar ao salão de beleza se isso tiver, de uma certa forma, muito bem implantado. E é isso que nós vamos aí tentar fazer nessa próxima semana, correndo,
principalmente porque, acredito eu, sou um cara muito positivo, que dia 1º de junho estaremos todos aí de portas abertas, né? Quanto à questão, de fato, do aluguel, né? O aluguel, nós estamos fazendo, essas ações são coletivas. E, óbvio, como sindicato, a ação coletiva, se tiver aí o sucesso dentro de todos esses pleitos, né, é óbvio que toda a categoria vai estar abrangida. Mas todas as pessoas que procuram o sindicato, eu estou indo muito para o lado do doutor Daniel aqui, né? Eu vejo que as pessoas não têm contato nenhum, muitas vezes, com os donos dos imóveis, e às vezes são locações feitas a pessoas físicas mesmo. Então, assim, procure o dono do imóvel, converse com ele antes de qualquer tomada de decisão judicial e faça as negociações. No meu caso, aqui, 100% das conversas, negociações foram pessoalmente, e eu tive sucesso em todas elas. Óbvio que não são todos os salões, principalmente shopping center. Aí o Zé vem brilhantemente aí com a BSB, fazendo essa briga aí junto com o Aquiles, e o know-how do Aquiles para isso, junto com o doutor Daniel, com todos, é maravilhoso para isso. A gente está esperando que isso tenha sucesso. Mas hoje, vou nas palavras do doutor Daniel Silveira aí, que é a negociação. Mas, de novo, frisando que as ações são coletivas, no caso do sindicato. Então, toda a categoria, caso aconteça um ganho de causa aí, é abrangida e não se tem aí que ter advogados mesmo defendendo a causa. Nós já estamos à frente disso. Legal, Bigonha. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Para encerrar o bloco aqui de perguntas, Márcio, eu deixei aqui você para fechar as perguntas, porque tem bastante gente perguntando, e aí com a sua visão, né, macro aí de tudo que está acontecendo, de relações trabalhistas, né, da relação do dono, do proprietário do salão com o parceiro, ou eventualmente algum salão que tenha um modelo ainda de CLT. Né? Falou, o que você tem para nos dizer, quais são as atenções que devem ser tomadas, independente de estar do lado do parceiro ou do lado do proprietário do salão. Enfim, é uma relação que, nesse momento de pandemia, tem que ser reinventada do ponto de vista de como proceder, de como tratar. Né? O que você tem aí para falar tanto do salão, quanto do salão para o parceiro, ou eventualmente aí para alguém que seja funcionário? César, acho que teve uma oscilação aqui, a gente falhou um pouco a sua pergunta. Você pode repetir? Pessoal, emoções do ao vivo, né? Acho que teve uma oscilação aqui com o César, já volta. Mas a pergunta era para o Márcio. Márcio, não sei se você conseguiu ouvir a pergunta aqui. Eu ouvi grande parte dela. Eu não sei o final, né? Ele fez uma pergunta muito importante, deixa eu ver, das relações trabalhistas, não é isso? Independente da questão de lado. É isso, Márcio. E como é que, assim, pensando no que muitos de vocês falaram aí, de evitar, né, a judicialização aí de todos esses processos, né? Quais são as dicas, ou o que você tem aí de recomendações para o setor? Eu acho sempre muito importante essas perguntas, né? Porque a gente está acostumado com um modelo sindical de luta de classes, né? Capital e trabalho. Quando a gente fala de luta de classes, a gente sempre coloca um lado hipossuficiente com o outro detentor de mão de obra, né? As relações de trabalho, elas foram moldadas nessa lógica, né? Então a gente tem um primeiro movimento de quebra com a quebra da escravidão. Então a gente tinha os senhorios, né? E o trabalho escravo do outro lado. Então
o Brasil, ele foi moldado, a gente foi moldado nesse sentido de entender essas relações de trabalho muito voltadas ao detentor, né, do tomador de serviço e a classe hipossuficiente. É óbvio que no nosso setor a gente tem relações seletistas, sim, né? Mas a lei da parceria, ela veio justamente quebrar esse paradigma de relação de trabalho. A gente conseguiu, em conjunto, mostrar que as relações de trabalho no mercado da beleza, elas não seguiam a lógica tradicional. Ponto. Conseguimos aí e chegamos no resultado da sanção da lei do salão parceiro, né? Então, no mercado... Porque, então, quando a gente fala de classe, vamos dizer, ainda que a gente tenha o salão parceiro e o profissional, olha que luta de classe desigual seria, né? Então, eu fico aqui assistindo, o Bigonha, o Zé e todo mundo, ainda que a gente tenha aqui o trabalhador hoje sem salário, sem a condição de desenvolver um trabalho dentro do salão, mas a gente sabe que a esmagadora maioria está atendendo em casa, está fazendo delivery. Então, nessa relação de forças, quem é que está mais fraco no sentido de segurança jurídica? O salão de beleza. Então, assim, a minha vida, ela tem sido tomada no dia a dia com essa preocupação. Por exemplo, nós temos contratos ativos de profissionais parceiros. A relação de parceria é para explorar a mesma carteira de trabalho, né? E isso, seja pelo Código Civil, seja pela relação da lei da parceria ou do próprio contrato, é proibido um profissional parceiro atender aquela carteira de clientes sem repassar a parte do profissional parceiro. É a mesma coisa que eu e você, César, tivéssemos uma sociedade agora, né? De qualquer coisa que fosse. E aí, por essa pandemia, eu começasse a pegar os clientes da nossa empresa, desenvolver algum trabalho com ele e apenas eu receber e não passar a parte, entende? Então, no que diz respeito às questões de parceria, os profissionais parceiros que aqui nos ouvem têm que ficar muito mais espertos nesse sentido, porque isso não dá só rompimento desse contrato de parceria, como o dever de repassar para o profissional parceiro. Então, isso está no contrato de parceria, isso tem um acordo do TRT. Ok. Outro problema das questões trabalhistas que chegam, e, nossa, essa semana em especial, eu recebi muito disso. As empresas fizeram um pedido de suspensão de contratos. Vários não conseguiram lá por alguma inconsistência do sistema, né? E aí, às vezes, vem com aquele peso. Eu quero que o sindicato interfira na empresa porque eu não consegui, eu estou um mês sem salário, porque era minha suspensão de contrato, teve um problema, um erro de sistema, eu não recebi até agora. E quando a gente vai lá buscar, sabe qual era o problema? Eles tinham feito pedido do auxílio emergencial. Ou seja, a pessoa que tem um contrato seletista, ela tem que seguir o procedimento legal, que é a empresa fazer a suspensão, né, do contrato pelas vias legais da empresa, mas ele próprio, trabalhador, foi lá, resolveu baixar o sistema, o app, e se cadastrou como auxílio emergencial. É óbvio que dá conflito, né? Então, assim, no geral, existe bastante desinformação. Eu tenho ficado bem satisfeito com o posicionamento, né, da classe trabalhadora e da classe profissional, no sentido de eu não vejo um posicionamento de inimizade, né? De alguma maneira eles ficam sempre ouvindo as nossas orientações e entendendo que a gente tem feito os pleitos, né, para, de alguma maneira, manter o mínimo, mas está todo mundo nesse mesmo barco, né? Então, como o Aquiles falou muito bem, a gente não teve apoio nenhum, né? A empresa não teve apoio, o salão não teve apoio nenhum e, consequentemente, o profissional sem apoio também. O CLT, que conseguiu fazer a suspensão do contrato, o mínimo ficou garantido ali, mas isso encerra agora, né? No dia 4. A minha orientação com as empresas é sempre deixar tudo de uma forma mais clara. E use, como exemplo que eu dei no bloco anterior,
passa por alguma dificuldade específica, em que eu, por exemplo, eu não consigo pagar alguns benefícios que são determinados, vamos, aciona o sindicato, a gente refaz um acordo específico, né, para pós-pandemia pagar essas questões que são realmente devidas de uma maneira parcelada ou de uma forma compensatória, enfim, soluções tem. No cenário geral das questões trabalhistas que eu venho acompanhando pós-reforma, acabou muito aquela graça, né, do ajuiza por ajuizar. A gente tem muita causa de gente que ajuizou e perdeu. Então, a gente percebe, né, que o trabalhador não tem entrado com essas causas. Assim, disso, a gente tem uma... Antes, os colegas advogados eram muito mais corajosos, né? Ajuizavam qualquer tipo de ação, porque não tinha custo, não tinha sucumbência da outra parte de nada, então alguma coisa levava ali, né, de alguém num acordo. Então, essa realidade mudou das relações trabalhistas. O que eu vejo de ações acontecendo, ainda elas são mais voltadas a umas questões mesmo que há uma controvérsia de direito, né? Então, para não fugir da sua pergunta, eu não tenho muita preocupação com essas questões trabalhistas, pelo que eu tenho acompanhado aqui no geral, né? Eu não sei, pós essa questão de pandemia, que as pessoas vão voltar para dentro dos estabelecimentos, o que é que vão questionar? Não é óbvio que a gente tem casos e casos, mas o que a função das entidades é sempre primar pela paz social. A gente tem falado de um novo normal, né? E esse novo normal, ele precisa encarar todas essas características novas, né? Não existe, pelo menos que o nosso setor da beleza, ele dê esse exemplo. Não há divisão, né, desse capital e trabalho. Há relações de parceria. Isso que se aplique desde o CLT até os parceiros, porque sem ambiente de trabalho, não há o trabalho a ser desenvolvido. Então, se a gente vai ajuizar uma ação contra alguém, se a gente vai sempre pensar em fazer algo que vá causar um prejuízo, a orientação que a gente dá é pense no todo, né? Porque um ato muito impensado não prejudica só a sua imagem, né, na questão social, mas prejudica os colegas que ali vivem daquele negócio, um estabelecimento que fecha, ele deixa de contribuir com o desenvolvimento do país. Então, eu acho que essa linguagem de paz social em todas as relações, a mediação, isso é algo que o ser humano precisa aprender cada vez mais, e a gente está com essa oportunidade nesse momento. Legal, Márcio. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Só esclarecendo, o Zé Augusto me passou a mensagem, eu tenho um probleminha lá com o sinal do celular dele, mas já tá retornando. Tem muita gente perguntando sobre a feira, como é que está a Beauty Fair, se vai ser em setembro, como é que não está. E como esclarecimento, o Márcio, a gente é sócio já, né? Todos nós aqui presentes somos sócios aí na responsabilidade de ajudar o setor a se reerguer. E isso eu sei que temos esse compromisso sem a menor dúvida. Então já temos uma sociedade. A Beauty Fair, dentro dessa questão de responsabilidade, pode se pronunciar da seguinte forma, né? A gente tem muito desejo de realizar a feira no início de setembro, na data original. Esse desejo, obviamente, que ele não pode ser levado de forma irresponsável. A gente está conversando diariamente com as instituições, os órgãos públicos e principalmente com o mercado, né? O desejo de fazer a feira é muito grande. A gente entende que a feira pode contribuir com o mercado, com a retomada, mas seguramente essa decisão depende também do ambiente de saúde, do ambiente do mercado. Então, não faremos a feira se os órgãos de saúde não nos permitirem. De forma nenhuma a gente atuará de forma irresponsável. Se tivermos condições de fazer a feira em setembro do ponto de vista de saúde, faremos com toda a força, com toda a alegria e com toda a motivação de retomada do setor, né, um grande reencontro, mas sem dúvida nenhuma a gente está muito atento às datas para que a gente possa fazer a feira
na data mais precisa possível do ponto de vista de segurança à saúde. Então, o recado a todos é que sim, a feira está pré-confirmada para o início de setembro, mas com toda certeza a gente, se precisar ser reagendada para uma nova data, em função de toda a situação da pandemia, nós faremos sempre pensando no bem individual de cada um e principalmente no bem coletivo do setor, como o Márcio bem colocou, né? Eu acho que pensar no coletivo agora está acima de qualquer iniciativa individual de uma pessoa ou de uma empresa. Então, a resposta de forma bem objetiva é essa, né? A feira, por enquanto, segue com a data de setembro, mas a gente está muito atento aí a tudo que está acontecendo no mercado e também no cenário da saúde, para garantir que ela aconteça de uma forma segura e de uma forma que, de fato, a gente possa ajudar aí na retomada do setor. Vamos para as considerações finais. Eu vou pedir aqui para a gente ter um tempo meio curtinho, se a gente puder abrir, Bigonha, um minutinho de uma consideração final aí para a audiência, que está quase 2 horas aí com a gente, um recado rápido aí do Bigonha e do sindicato em relação do patronal e tudo que está acontecendo. Ok, vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade que vocês deram para comunicar ao Brasil todo, aí servir espero que alguns exemplos aqui de trabalho da BSB, do próprio Sindicato Patronal, Beleza Patronal, do ProBeleza, sirva de exemplo para o Brasil aí com outras entidades. Segundo, falar para os nossos colegas empresários que eles estão, de fato, muito bem representado pela Associação Brasileira, pelo Laboral, que de uma certa forma entende. Dificilmente, eu lido com outros laborais e dificilmente existem pessoas como o ProBeleza, que entende o lado empresarial, de negócio, e a todo momento apoia o parceiro e sempre está aí mediando com os salões de beleza, como foi aí a palavra final dele. E dizer que estamos aí à disposição, Beleza Patronal se coloca à disposição a todos aqueles empresários que tenham qualquer dúvida. Já coloquei meu e-mail pessoal, inclusive estava aqui falando com vocês e respondendo aqui a milhares de e-mails. A gente tem uma equipe aqui respondendo a todas as dúvidas e podem enviar e fiquem à vontade lá no bigonha@sindbeleza.org.br. Pode mandar o e-mail lá para a gente que a gente responde aí o mais rápido possível. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos colegas aí. Obrigado, Bigonha. Márcio, uma palavra final aí para todo mundo que está nos assistindo aí. Tá sem som. Gente, coletividade é só a prática do amor, né? O amor, aquele amor que a gente fala que parece que é clichê, mas é se colocar no lugar do outro, na dor do outro. A gente teve essa oportunidade, né, do universo, e Deus colocou na nossa mão, de vivenciar essa crise e sairmos dela como essa grande prova de fogo para essa reforma pessoal, humana, profissional, empresarial. E o que vale a pena é isso, né? A gente tem um trecho muito passageiro aqui nessa vida, que é a oportunidade de dar uma pincelada, uma assinatura, deixar esse mundo um pouco melhor, né? Então, o que a gente pode fazer dentro das nossas limitações e possibilidades para melhorar as relações profissionais, de negócios, ou como entendimento de como ser humano, né? Para que aí não vai ter Covid-19, 20, 21, 34, que nos abale, porque a gente vai aprender a fazer o principal, se preparar para enfrentar toda e qualquer crise, porque aí a gente não tem grandes diferenças, né, entre as pessoas e as necessidades. Isso veio tirar só uma cortina de quanto a gente estava fragilizado como setor, né? Eu tenho certeza que isso tudo aí vai mudar cada vez e vai mudar para melhor, porque de fato eu sou otimista
que eu só vejo a natureza melhorando o ser humano. A natureza, ela melhora a vida, melhora as pessoas. A gente compara desde o Neandertal até hoje, nós evoluímos para melhorar tecnologicamente, ciência, etc. Então, é uma equação natural do universo, de Deus, enfim, e pensem só nisso, né? Quando a gente pensar em coletivo, é olhar para aquele outro irmão como essa necessidade do igual. E é isso aí. Obrigado, Márcio. Parabéns aí pelo trabalho aí. Doutor Cerveira, um rápido recado final para o pessoal que nos assiste, uma palavra aí final do doutor. Já agradecendo a presença aí e a explanação sobre os aluguéis. Bom, pessoal, eu de novo agradeço aí a todos aí ao convite, tá? A participação dos ouvintes também. Foi um prazer aqui ajudar, espero ter colaborado. E saibam todos que é o seguinte, como eu disse no começo, né? Nós temos sim base legal, fundamentação jurídica para pleitear essa revisão dos aluguéis, né, nessa fase de pandemia, seja durante as lojas fechadas ou após a reabertura, né? Então podem ser, lógico, com bom senso, com esse sentimento de união que o Márcio está colocando aí, muito bem colocado, mas podem ser firmes com os locadores, tá? Que existe base legal, existe muita razoabilidade econômica e jurídica nessa tese, e com insistência, persistência e bom senso, a gente vai chegar lá e atingir nossos objetivos, tá bom? Obrigado de novo a todos aí, foi um prazer aí participar. Legal, obrigado, doutor Cerveira. Doutor Aquiles, uma palavrinha final para o pessoal que nos assiste, em um minutinho aí. Cada um de nós tem uma habilidade, cada um de nós pode e deve colaborar. Então, acho que quem está nos ouvindo, que faça a sua parte. Quem puder, fale com o seu político, quem puder, mostre o seu ponto de vista. Hoje, todos temos que pensar no coletivo. Sendo assim, cada um contribui com o que pode e faça valer a sua voz. Acho que hoje todo mundo tem que falar e basicamente colocar o que está sentindo, o que precisa. Então, vamos lá, né? Todo mundo para o Facebook, o WhatsApp e tudo mais para colocar os seus pedidos. Boa noite. Obrigado, doutor Aquiles. Andresa, para fechar aí com chave de ouro, o que o Sebrae Nacional, na sua figura, que sempre tanto fez aí pelo setor, tem como mensagem final aí para quem nos assiste? César, eu preciso fechar dizendo uma grande verdade para a beleza no Brasil. Vocês estão muito bem representados. Eu aqui de Brasília, que consigo ver e consigo participar em boa parte das negociações com o Legislativo, com o Executivo, e recebo e acompanho também as ações do Judiciário. Eu vou dizer que beleza, e isso é visto aqui no Sebrae Nacional com muita clareza, é sempre um segmento citado, ele serve como benchmark, né, como exemplo, como incentivo para outros segmentos. Claro, temos outros também que se destacam, outras entidades representativas que se destacam de outros segmentos, mas beleza está sempre entre os mais citados. Então, eu vou dizer para vocês que tenho ouvido muito isso, né, nos grupos de empresários que a gente participa do Brasil inteiro. Como é que o sindicato está fazendo por mim? O que a BSB está fazendo? O que o Pro Beleza está fazendo? Olha, falando aqui como uma entidade neutra e que é apoiadora de vocês todos, está fazendo muita coisa. Então, fiquem aí com essa palavra de conforto, dizer que eu vejo a preocupação genuína desses colegas todos que estão aqui na live, que são os presidentes ou que são colaboradores técnicos, especialistas, que eles têm lutado muito. Às vezes a informação não chega, né, César? E aí a gente tem um papel importante nisso. Vocês têm empresários e grupos empresariais
sensacionais no apoio à beleza, como é o Grupo Ikezak, a Beauty Fair. Então, assim, de verdade, contem com isso, né? Procurem saber mais, entrem nas páginas, nos sites, nas redes sociais, vocês vão perceber isso que eu estou falando. Então, é muito importante que a gente saiba reconhecer e apoiar no momento certo, né? Então, esse é um momento importante para que essas coisas, para que a união, como o Márcio bem falou, fique ativada, para que a gente passe por isso juntos, né? E lá na frente também saiamos juntos e tudo dê certo aí nessa passagem da crise para o nosso novo normal, como as pessoas têm dito por aí. Obrigada, gente. Obrigada, César. De novo, boa noite e que vocês fiquem todos bem. Vamos passar por isso juntos e vamos sair melhores. Legal, Andresa. Vou agradecer a todos aqui rapidamente. De coração, muito obrigado aí pela participação, pela presença, pelo carinho de sempre aí com a Beauty Fair. Eu vou pedir desculpas à audiência, porque tem algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas a gente vai deixar o contato aí de todos que participaram para futuras perguntas. Tenho certeza que o pessoal vai responder com muito carinho. E deixar um super agradecimento a todos que assistiram e dizer que é momento, como todos aqui lembraram, é um momento de união, é um momento de pensar no coletivo. Eu sei que individualmente tem muita gente sofrendo, mas eu tenho certeza que o setor de beleza vai sair mais forte desse momento do que a gente era antes e a gente vai colher frutos disso no futuro. Então, muita paz no coração de vocês e que a gente rapidamente possa retomar os trabalhos de forma segura e que o consumidor volte com força para os nossos negócios. Obrigado a todos.